Bem obediente. Eu entendi. Porque eu não quero revelar certas coisas aqui. Eu entendi. Sabe por quê? Eu entendi. Porque senão, quando eu chegar em casa... chegar na minha casa... Você já viu, né? Mas é Mas isso. te faz bem obedecer? Eu preciso. Então tá bom, se você tá bem, eu tô bem por você. Eu tô bem por você, Não, se você tá bem. eu preciso. Eu preciso. De um certo controle ali. Eu preciso mesmo, assim, respeitar a figura masculina. Eu preciso. Porque... Ele é presente, né? É, porque senão eu perco o interesse. Eu preciso de um homem que seja mais homem do que eu. Bravo. Ele é Entendi. bravo. Nossa, ele é muito Mas bravo. você também é brava. Dentro de casa, não. Ah! Te juro. Ninguém acreditou. Gente, Ninguém acreditou. Gente, eu sou bem obediente. Uma mulher da minha geração, agora que a nossa, ela não pode morrer solteira. Né? Não que eu pense assim, não é isso. Eu não tô falando que eu pense assim, mas assim, as pessoas, ai, credo, não casou, que ela tem uma coisa de estranho. É o que as pessoas falam, não é o que eu penso. Então, eu entendo o seguinte: ser divorciada é um alívio. Você já foi lá, já viu que não é pra você, que minha mãe... Eu tinha que ter ouvido minha mãe. Minha mãe falou, vai lá e casa pra você ver que não é nada bom. Entendeu? Aí já casei, já acabou, já passou. Agora eu posso ser livre pra fazer o que eu quiser, entendeu? Porque filho, o povo já não enche mais minha paciência. Que o povo viu que eu tô chegando aos 40, não tive até hoje. Todo mundo já entendeu que eu não quero ter. Agora, marido, nossa, eu não aguentava mais. Então, assim, foi ótimo. Hello, Godgers, Nina Dabai, e tem muito tempo que a gente não se fala, e como é que eu posso, nem sei mais falar diante das câmeras, né? Muitas coisas têm acontecido, mas enfim, Nina Dabai, né? Nina voltou e é isso. Vamos falar um pouquinho sobre Cíntia Chagas, porque é um dos assuntos mais comentados essa semana na internet. E não é à toa. Ela tem milhões de seguidores e, poxa, como é que faz um casamento que só dura 3 meses? Então eu quero explicar algumas coisas, eu andei analisando, né? Eu confesso para vocês que eu admiro muito o trabalho da Cíntia Chagas, principalmente porque ela é defensora do português num país que temos tantos analfabetos funcionais, né? Então isso para mim, de certa forma, entender que existe alguém, né, que da forma que utiliza, faz esse apelo à língua portuguesa, do uso da língua portuguesa, e eu acho que isso para mim é uma das coisas mais importantes, principalmente porque eu digo para vocês, não era tão importante até o momento que eu vim para Portugal e entendi como os portugueses, né, valorizam tanto o uso correto, né, do português. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre Cíntia Chagas. O que está acontecendo? Por que a internet... Né? Primeiro, é a questão da Cíntia Chagas ter os milhões de seguidores que ela tem. O segundo é que ela fala muito sobre etiqueta e ela abraçou, né? Por exemplo, eu já sou contra essa história de todes, né? Já vou avisando vocês que todes para mim não dá. Mas... o que acontece? E isso aí já vai uma opinião, tá? Minha. Ela abraçou isso, mas não apenas isso. A Cíntia abraçou essa questão do bolsonarismo, o fato dela ser casada com um ex-deputado do PL. Ela montou a campanha com ele também, porque ela tinha um público feminino muito grande. Então é claro que ela iria fazer, né, tá ao lado do ex-marido dela, mas foi isso que aconteceu no final das contas. O que é importante salientar aqui? A Cíntia Chagas, ela andou fazendo alguns depoimentos em alguns podcasts que ela foi, e esses depoimentos vocês mais ou menos já começam a perceber que ela é única, vamos dizer assim. Eu acho que a melhor palavra para dizer é única. Então, assim, tem muita gente na internet que virou e escreveu assim, por exemplo, que me pediram, né, para fazer um reaction, falar a respeito do que eu achava sobre a Cíntia Chagas. Em um momento, antes dela conhecer esse deputado, o ex-marido dela, ela sempre falou, não, eu tô bem sozinha, não me incomodem, o meu foco é na carreira, por aí vai. Mas depois, em um outro momento, ela começou a conhecê-lo, e aí, eis que Cíntia Chagas vai e muda a percepção dela. Ela sempre foi contra a linguagem neutra, até porque ela é professora de português. Eu acho que qualquer professor de português, minimamente assim, com a cabeça no lugar, claro que seria contra a linguagem neutra, porque aquilo é um absurdo total. Mas qual que é o ponto importante? A Cíntia Chagas, ela sai dessa agenda, né, mais esquerdista, ou dessa agenda um pouco mais pró-mulher, que fala assim, não, vamos focar nas nossas carreiras, vamos focar, né, em ser... Assim, o sonho dela sempre foi ser famosa, vamos lá. E ela fala isso em alguns podcasts. É uma pena que eu não tenha separado aqui para fazer o conteúdo. Mas o ponto é,
ela sempre quis fama, ela sempre quis ser vista e finalmente ela conseguiu isso. É claro que a maioria das seguidoras dela assiste ou a segue, até eu a sigo, sempre quando ela fala um pouquinho sobre regras de etiqueta. E é claro que quando ela junta essa questão de ser professora de língua portuguesa e ao mesmo tempo defender a gramática, né, da língua portuguesa e ao mesmo tempo ela falar sobre etiqueta, ela busca um público que é mais um público de direita, centro-direita, tá? Mas onde que tá o fato? Ela começa a namorar, tem 2 anos de relacionamento, ela começa a mudar o posicionamento dela como mulher e ela vira e fala, eu, né, preciso de um homem que tem pulso dentro do relacionamento. E eu acredito que o pulso dentro do relacionamento, bem, arrumei um homem que tem esse pulso, né? Tirando a parte se tem ou não tem pulso, né, que isso não nos vem à tona, o que é interessante dizer é que a Cíntia Chagas vem de uma Cíntia Chagas antiga, que é assim, não, eu sou divorciada, já morei junto, a minha vida pessoal é terrível e eu sou contra o casamento e tal, mas eu vejo a declaração da Cíntia Chagas, principalmente porque ela é mineira, eu sou de Minas, e isso para mim é um dos pontos mais importantes. Em Minas, eu estou falando em Minas, e pode ser que seja o interior, né, nasci no interior de Minas, né, mas eu acho que isso é um ponto muito interessante quando a gente pega Norte, Nordeste, Centro-Oeste, interior de Minas, quando a gente não pega mais aqueles estados mais populosos, talvez São Paulo, Rio de Janeiro, que as pessoas têm a mentalidade mais aberta. Mas é inevitável, sabe? Ah, você é mulher solteira? Ah, você tá sozinha? Ah, você tá encalhada? Até hoje eu ouvi isso da minha família, tá bom? Então, ela vem um pouco nessa narrativa do momento de vida que ela tá vivendo. Então, se a Cíntia Chagas, antes de começar a namorar esse deputado, ela tinha um posicionamento de tipo, ah, eu sou divorciada, mas tá tudo certo, sejam divorciadas que ninguém vai te encher o saco e todo mundo já desistiu de me cobrar por crianças, porque isso é a realidade de Minas Gerais, principalmente as pessoas que são do interior. Eu até brinco que BH é um interior grande, todo mundo se conhece em BH, é uma cidade grande, porém todo mundo sabe quem é quem, porque isso é típico nosso dos mineiros, né? De uma maneira geral. Então tá. Então, partindo nesse ponto, ela mantém uma narrativa antes de conhecer o deputado e ela muda a narrativa depois que ela o conhece. E ela mantém essa narrativa durante 2 anos. E, inclusive, é nessa narrativa que ela busca seguidores dela para votar justamente no marido dela, que na época estava concorrendo a deputado federal. E aí que fica a grande questão. Ela vai mudar o posicionamento dela, ela vai virar e falar assim, eu preciso de um homem bravo, eu preciso de um homem, né, que ponha poder e que dentro de casa eu sou um amor. Só que assim, se vocês pegarem a trajetória de vida da Cíntia Chagas, ela é uma pessoa que começou a trabalhar muito nova, ela é uma pessoa que dava aula em cursos, ela diz em alguns podcasts, inclusive, que ela tem opiniões que divergem de grande parte das pessoas e ela tem a opinião própria dela. Então ninguém sabe se de uma hora tá defendendo isso, outra hora tá defendendo outra coisa, porque é dela. Mas o ponto é, existem uma carreirada de mulheres que a seguem no Instagram que se identificam com essa Cíntia Chagas, principalmente que vem dessa coisa, eu sou divorciada e tal, mas não feminista. É aquela mulher que ela tentou ter um casamento, dar bem com um homem e tal, mas ela, por uma personalidade forte, ou de um homem com uma personalidade forte, bem, eu prefiro ficar na minha, prefiro que não me enche um saco e por aí vai. Provavelmente você deve ter visto outros cortes aí falando, né, que é um saco, que é um porra, às vezes o cara chegava em casa, queria conversar e tal. Eu acho assim, às vezes a gente encara alguns problemas, e eu falo isso porque eu também estou num relacionamento, mas eu acho que o grande problema dos relacionamentos é a incapacidade que as pessoas têm de falar as coisas com uma certa clareza. Eu acho que toda vez que eu vejo algum problema de relacionamento é falta de clareza e falta de concordância. E o que acaba acontecendo? As pessoas ficam empurrando as coisas para debaixo do tapete até chegar num ponto que é insuportável. Será que, de fato, Cíntia Chagas com o ex-marido dela sentaram e falaram, olha, eu pretendo isso no futuro, o que você pretende no futuro? Isso, será que caso objetivo, no caso objetivo, e por aí vai. Né? Então, eu queria trazer essa situação para vocês, porque muitas vezes a gente vem à tona essa questão, porque a mulher é carreirista, porque a mulher está trabalhando fora, porque a mulher ela é muito inteligente, as mulheres estão tomando os postos de trabalho e por aí vai.
Mas o ponto principal é o que é que Cíntia Chagas sempre imaginou para a vida dela olhando para o futuro? Será que esse olhar para o futuro incluía principalmente um homem ao lado dela? Ou a Cíntia Chagas é simplesmente a grande estrela dela mesma? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Eu trago conteúdos que, quando eu comecei a falar sobre conteúdos, algumas coisas relacionadas às mulheres, eu percebi que muito do público masculino começou a me seguir. Mas eu percebia que o público masculino que começou a me seguir era um público que ou era religioso e entendia que a mulher tinha esse contexto de submissão, que hoje em dia a submissão ela não pode ser vista da mesma forma que era de antigamente. E o segundo contexto é, eu tenho problemas emocionais, eu tenho problemas familiares, portanto não consigo me relacionar com mulheres, ou preciso pagar para me relacionar com mulheres. De repente essa galerinha toda chegou aqui, bateu nas minhas portas e falou assim, as mulheres não têm jeito. E o fato é o seguinte, números. O Brasil tem muito mais mulheres do que homens, esse é o primeiro ponto. E o segundo, você tem que saber ter... o tato de entender que você não vai escolher uma mulher porque de repente é aquela novinha que tira foto assim num espelho de uma academia. Então, até o próprio gosto masculino de escolher por novinhas, de não escolher mulher mais porque elas são ingênuas. Espera aí, vocês acreditam realmente que uma menina de 16 a 17 anos, ainda menor de idade, é tão inocente assim num país onde a cultura do funk é o que chama a atenção das pessoas? Então, assim, a Cíntia Chagas, voltando, é aquilo que eu falei para vocês há um tempo. Ela pegou esse público, né, conservador, de mulheres conservadoras, talvez cristãs ou católicas, né, não vem à tona, e ela trouxe esse público para ela, começou a falar assim de etiqueta e tal, de uma mulher que cuida do lar, mas a própria vida da Cíntia Chagas é de uma mulher que empreende, dá palestras e que ficou muito famosa e é isso, gente, não tem muito segredo. E é claro que ela é muito maior do que o próprio marido dela em termos de popularidade. Por quê? É só você entrar na rede social dele, entra na rede social dela e você vai ver quem é o maior, né? Afinal de contas, principalmente na internet. Então, bem, começaram os problemas, ela descobriu que os propósitos não estavam alinhados, cada um seguiu o caminho diferente e eu quero mostrar algumas coisas nesse momento. Eu vou separar aqui, inclusive, uma outra... Deixa eu ver se eu consigo me mover aqui. Vou separar uma outra parte aqui importante, tá? Deixa eu me virar aqui. E que isso aqui a gente tem que falar. Nós não podemos nos esquecer. Deixa eu só virar aqui. Algumas mensagens, né? O que ela nos disse aqui, tá? Só tô trocando aqui minha câmera de lugar. Gente, eu tô muito tempo, né? Sem fazer vídeos, né? Então, nada tá pronto. Esqueceu como é que funciona o... Isso, tá vendo? Aí eu fico de cabeça para baixo, perfeito. Eu acho que é assim. Pronto, perfeito. Então vamos lá. Eu queria trazer mais algumas coisas para vocês. Então vamos lá. Cíntia Chagas chamou o casamento de furada antes de união com o deputado. Caramba, ficou 2 anos juntos e depois chamou de furada. Cíntia Chagas anunciou o fim do casamento com Lucas Bove. Eu não tinha me lembrado do nome dele. Bom, estamos aí, né? Antes da união com o deputado, após 3 meses de união. E aí ela diz aqui algumas coisas, né? Ela foi ao podcast Prosa Guiada e falou sobre um outro casamento antes de Lucas e afirmou que não pretendia se casar novamente, além de apontar ser uma furada, que foi um dos trechos que eu mostrei para vocês. É claro que no mundo, né, dessa turma que tá falando sobre relacionamento, eles pegaram outro trecho, mas eu quis trazer algo diferente hoje, tá? Eu fui casada uma vez, juntei outras 2 vezes, 3 queriam sexo todos os dias e ficava desesperada porque pra mim é muito mais do que uma cena de filme. O cara precisa entender que ele começa com a gente desde a hora que ele acorda, não é ali na hora que ele tira. Beleza, vamos falar sobre isso. A questão é o seguinte...
Eu acho que eu percebo esse problema no meio das mulheres, e principalmente mulheres que vêm do meu estado, que essa questão da relação, da intimidade, ela não é bem tratada, ela não é bem conversada. Então imaginem, 2 pessoas estão morando em lares distintos. Quando eles não têm esse tipo de conversa sobre intimidades e se juntam, bem, aí começam os problemas. Por quê? Porque uma coisa é o relacionamento de encontro de final de semana. Outra coisa é o momento que você passa 100% do seu tempo morando na casa, debaixo do mesmo teto da pessoa. Então, se não existe essa conversa entre um casal sobre intimidades, na hora que se casa, isso começa a virar um problema. E eu digo, como eu sou de Minas, né, eu tenho propriedade para dizer isso são assuntos até hoje em Minas, eu acredito que seja realidade no norte, no nordeste do Brasil, que ainda seja um tabu, né, que mulheres possam falar abertamente disso com homens, ou às vezes isso só fica em conversas de mulheres, né, na própria intimidade delas, ou quando tá bebendo, alguma coisa assim. Mas existe uma dificuldade da mulher tratar sobre esses assuntos com os homens, porque depois pensa, né? Já vem aquela questão do conservadorismo. Aqui que o cara vai pensar se eu falar que eu gosto disso ou não gosto disso, ou o cara já vai me antever como uma puta. E eu acho que isso é um grande problema que a gente vive hoje, porque esse tipo de conversa, ele não vem. E muitas vezes, e eu já escutei isso, inclusive de homens, de falar assim, poxa, na hora que eu casei a coisa foi um pouco diferente. Na hora que eu casei não estava batendo. Então, se esse tipo de coisa não é num primeiro momento conversado, visto e por aí vai, aí, bem, chega na hora do casamento, começamos a ter problemas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos mais para baixo aqui, com relação ao que ela tá falando. E por que eu tô falando essas coisas? Eu assisti um pouco o que a turma Red Pilada falou, mas eu queria vir com uma abordagem diferente, tá bom? Até porque meu canal começa a ter mais mulheres. Além de apontar ter sido uma experiência devastadora, ela disse, eu posso pagar a língua, eu espero que não, mas se Deus quiser, eu não vou me casar nunca mais na vida. A Cíntia Chagas, ela vive um momento da vida dela, que é o seguinte, ela tem milhões de seguidores, ela tem patrocínios, tá? Ela tem uma publicidade gigantesca por trás dela, tem assessoria, ela dá palestras para tudo quanto é canto no Brasil, ela virou uma voz conservadora, uma voz que defende, né, toda essa questão por trás de se comportar, de ser uma dama e ter um espaço na sociedade, esse requinte mesmo, né? E o que acontece? Ela ganhou muito espaço, ela ganhou muito dinheiro e ela ganhou muita fama. E ela sempre deixou claro que era isso o grande sonho da vida dela. E de repente ela quer o quê? Ela quer ser o tempo todo estrela. Então, isso é difícil dentro de um relacionamento quando a mulher precisa baixar a cabeça para um homem, porque no final ela provavelmente ganha mais do que o homem e fala assim, não, mas peraí, que quem manda sou eu, porque quem coloca mais dinheiro aqui sou eu. Realmente, para a mulher, ela se posicionar, baixar a cabeça, isso é muito importante, porque ela ganha mais do que o homem, é difícil. A mulher tem que ter uma abstenção quase do ego muito grande para, em algum momento de crise dentro do relacionamento, do casamento, ela não virar e apontar e jogar isso na cara do homem. E assim, se um homem, assim, ela falou para nós que ele é muito masculino, que ele é muito dominante e tal. Um homem que ele é muito masculino, que ele é muito dominante, ele não vai aceitar isso. Então, talvez isso possam ser motivos, né, que em algum momento houve alguma discussão e tal, talvez isso tenha gerado, ao final, esse descontentamento. O ex-marido dela virava assim, não, mas eu não aceito isso. Ela fala assim, eu também não aceito isso, eu sou maior que você, eu sou mais famosa que você, eu ganho mais que você, a gente nunca sabe. Né? E eu levando em consideração que ele é deputado, pensando no salário de deputado, tá bom? Então vamos continuar. Eu acho o casamento uma grande furada. Agora, eu acho que toda mulher precisa se casar para se divorciar. Ser divorciada é maravilhoso, é elegante. Por que ela falou isso? Não é só o status de, tipo, estar divorciada. Eu até discordo dela neste ponto, porque a pior coisa que existe em Minas, ou no interior de Minas, é a mulher é divorciada, sabe? Fica um pouco assim, ela não deu conta de segurar o relacionamento. Eu vejo em Minas, no fato, né, até da minha família, enfim, outras pessoas que eu já ouvi, dos meus amigos, amigas, tal, não interessa,
de pessoas falarem assim, pô, ela é divorciada, e já vê aquilo com maus olhos. Então, assim, eu discordo dela nesse sentido. Mas a questão é, toda mulher precisa se casar, ela disse. Por que ela diz isso? Porque eu acho que ela traz aquele requinte, toda aquela coisa do sonho daquela mulher que quer se casar, e ela viveu esse conto de fadas. Porque, afinal de contas, ela foi pro norte da Itália se casar, no Lago Como. Então, assim, foi um casamento sonho de fadas. Tudo bem que foram só os dois, mas é esse sonho de estar vestida de branco, de casar e tal, não sei o que é o que move, que nutre muito o desejo da mulher pelo casamento. Então, existe toda essa questão mais lúdica, né, de se casar, de se relacionar, de ser, tipo, a estrela do dia, porque, afinal de contas, a mulher no dia do casamento, ela é a figura mais importante. Então, eu acho que esse é o ponto, e eu entendo dela de falar. Toda mulher devia ter a experiência, deveria casar, mas por essa parte também, que é uma parte que muitas mulheres, que interessam muitas mulheres. Vamos continuar. Depois temos o fim do casamento, né? O que mais que ela diz? A maioria das pessoas não precisam dar explicações sobre a vida pessoal. Todavia, quem opta, assim como eu, por uma vida pública, não detém essa liberdade. Minhas escolhas tornam-se interesse público. De fato, quando a pessoa vai e atinge o grau de influência, né? Porque afinal de contas ela virou uma influencer. Quando ela atinge esse grau de influência, ou então. E nós temos um outro problema, que o ex-marido dela é deputado. E eu tinha visto em algum outro podcast que ela vira e fala assim: poxa, a casa vive cheia de gente. Afinal de contas, ele é um político. Então, quando você tem essa questão que eu já notei que a Cíntia Chagas ela gosta de ter o próprio tempo dela. E você se casa com um político, a sua casa vive cheia. E eu confesso para vocês, como eu tenho gente na minha família que mexe com política, é um saco, é um porre. E a maior reclamação, às vezes, eu vejo, né, dessa mulher que é casada com esse parente, né, que mexe com política e tal, o maior saco é ter o tempo todo a casa cheia de gente. E eu até entendo que quando ela valoriza o tempo dela, que ela precisa ficar sozinha, chegar em casa e tá sempre aquele mundo de pessoas dentro de casa, deve ser muito chato. E eu falo para vocês, não sei se eu teria... também ficaria satisfeita de ter minha casa sempre cheia de gente, porque eu também sou uma pessoa que eu gosto, às vezes, de ter o meu tempo, de ter a minha solidão e por aí vai. Então, para eu realmente abrir a minha casa para receber mais pessoas, eu sou que nem ela. Eu tenho uma certa dificuldade só para núcleos muito pequenos, né? E essa coisa de misturar vida pessoal com vida profissional, para mim não dá. Mas vamos continuar. E aí tudo se torna interesse público. Por quê? Porque não pode falar nada que de repente tudo vira um bafafá na internet. E é claro, né? São 6 milhões de seguidores que estão assistindo ao divórcio, né, de Cíntia Chagas. Então não tem jeito, ela é pública, né? Mas assim, ela diz que ela gosta da fama, né? Então tá. Informo que após mais de 2 anos de relacionamento, eu e o Lucas percebemos, com quanto partilhamos os mesmos valores, meu Deus, divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida, as quais podem atrapalhar o crescimento do casal. Veja só, o problema aqui, bem como nosso individualmente, aqui mora o problema todo. Por quê? Porque quando não senta e conversa sobre a questão das divergências, todo mundo tem divergência, tá? Casamento, gente, eu já vou falar uma coisa para vocês, não é coisa linda e maravilhosa, tá? Estar num relacionamento significa eu não sou solo, eu preciso respeitar as vontades minhas e também as vontades do outro. Isso aqui é bem claro. Mas onde que é o ponto? Não sentaram para falar qual que é o seu objetivo de vida, qual que é o meu, será que casa, será que não casa e por aí vai. Então, quando foi olhar a questão do crescimento do casal, eles estavam conflitando e isso não foi visto durante o tempo de relacionamento. Tá? E que isso é um erro muito comum que eu vejo nos casamentos atuais. De repente, o sonho em conjunto não existe, a pessoa quer uma coisa que é outra. Ou seja, no final é uma pura falta de comunicação. E aí perguntaram, né, pro Lucas, né? Eu sei que ela fez um comunicado e, de fato, pessoas públicas, por respeito e carinho aos seus seguidores, devem satisfação. Entretanto, o que aconteceu só compete a nós e peço não falarem mal dela dessa forma. Por quê? Porque, no final de contas, o Lucas está fazendo uma coisa que eu acho muito bonita de um homem conservador que, para mim, está um pouco distante dessa turma red pilada, que é o quê?
a gente separou. Mas eu não quero que metralhem a Cíntia Chagas, porque agora, mais uma vez, ela se divorciou. E eu acho isso muito bonito, de coração. Eu acho que essa postura do Lucas, ela deve ser vista, principalmente no meio masculinista, como uma postura muito boa. Porque ao invés de debochar, ao invés de vir a público, falar que tá insatisfeito, chateado, coisinha e tal, ou ficar murmurando, ou choramingando, que não sei o que, ele vira e fala assim, olha, eu quero que vocês respeitem o nosso momento. Ela tem 6 milhões de seguidores e eu quero que vocês maneirem nas coisas que vocês estão falando sobre ela. Afinal de contas, essa decisão foi conjunta e não uma decisão propriamente apenas dela. O erro foi talvez nosso de termos nos juntado e não termos verificado que os nossos objetivos eles não convergiam. Ao contrário disso, nossos objetivos de vida eles divergiam, tá bom? O que mais? Ninguém fica feliz com o término de casamento. Não são justas as críticas. Cíntia é uma pessoa incrível. Respeita a liberdade de todos comentarem, mas peço respeitosamente que não julguem. Por isso, de novo, é isso que está o problema hoje na internet, né? Quando a gente abre demais as portas para dizer como é a nossa vida e acontece a separação, vem tudo junto num bolo. Né? Então, se a Cíntia decidiu uma opção, né, junto com o Lucas, de ser uma figura pública e de repente, ela ter aí seus 6 milhões de seguidores e cada vez mais as redes dela crescem e ela aparecer e ir para podcast, assim como o Lucas também é uma figura pública, é um deputado, é um político, então não tem muito o que dizer a respeito disso. Bem, quando as coisas se dissolvem, é claro que o peso do julgamento da sociedade, ele vem muito maior do que, às vezes, de serem pessoas simples. Porque o máximo é um familiar falando qualquer coisa, ou amigos, parentes, enfim. Agora, quando você se torna público, bem, e aí? Deve explicações para 6 milhões de seguidores ou como é que faz? E isso aqui vem um outro ponto importante que eu gostaria de finalizar o nosso vídeo, que é o seguinte... Por ela ser uma figura pública, defender a direita, bem, talvez fosse do interesse daquela pauta que hoje ela defende, tentar segurar o casamento, mesmo com as divergências. Bem, e se dura 3 meses, eu acho que o que falou mais alto, inclusive para as seguidoras delas, que a admirava pela elegância, por ser de direita, por seguir essas pautas, né, de direita, e por ter, né, um ex-marido que era do PL, né, o partido Bolsonaro, eis que, poxa, só 3 meses? Peraí, se é tempo de ter um casamento e depois se dissolver o casamento? Então, isso aí são fatores muito importantes que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Então, se você ficou até o final, eu queria muito te agradecer, bem-vindo ao canal, curte, compartilha, ajuda aí o canal para a gente poder crescer. Por enquanto eu tô por aqui, não sei quanto tempo vai durar isso, mas por hoje é só, gente. Muito obrigada, take care!